Então, Hare Krishna, eu sou Vedavyasa Das e a minha intenção hoje então é ensinar a tocar Kartala. E também não só como tocar, mas os tipos de Kartala que existem e também assim como se ter noção do porquê a Kartala faz o que faz durante os bhajans ou em qualquer outra música, certo? Então vamos lá, começando. Então, Kartala, o próprio significado é a junção de duas palavras, Kara e Tala. Tala tempo, Kara mão. Então seria mais ou menos ciclo tocado com a mão, de certo modo, tá? Uma tradução mais livre, assim. Alguns outros nomes também que podem ser encontrados, alguns instrumentos similares, é também Mandira, Tal, Jaura e Jin. Mas isso aí só se um dia for para a Índia e também, sim, dependendo do local, eles podem talvez chamar por esses outros nomes. Aqui a gente conhece mais como Kartalas ou símbolos, tá? Que seria termo comum em português, certo? Bom, então mostrando, a gente tem diferentes tipos de Kartalas, de diferentes tamanhos. Não só tamanhos, mas também da composição. A Kartala ela é basicamente formada por 3 ou 4 metais nobres, não sei se nobres, mas enfim, pouco importa, que é tipo bronze, estanho e zinco, alguma coisa assim. E aí variando a quantidade de cada um deles é que vai garantir um som e até uma qualidade da junção desse metal melhor ou pior, ou seja, um som mais aberto ou um som mais assim fechado, mais apagado. Então quanto mais aberto, mais ressoante, melhor. Então aqui eu tenho alguns exemplos de Kartalas. Tem as pequenininhas, Kartalas também, tudo igual. Essas também do mesmo tamanho, tá? Essas aqui já um pouquinho maiores. Conhece também Kartalas, aquelas gigantescas e tudo mais, que elas acredito até que tem um nome específico agora, eu não lembro, tá? Mas dá pra perceber nessas aqui, mais ou menos a coloração mais assim, uma cor meio que de ouro, óbvio que não é nem perto disso, mas uma cor mais de sino. Quanto esse aqui, depois eu explico porque ela tá assim, é uma cor mais amarelada. Essa aqui, no caso, é uma Kartala que ela tá desse jeito, que justamente que é para treinar e para não fazer barulho. Então dá pra ficar tocando ela e não incomodar ninguém, tá? Então eu só botei uma fita isolante com algumas espuminhas aqui dentro só para ela não fazer barulho, tá? Porque de fato o som dela é muito ruim, ela não ressoa, ela não tem uma liga boa assim para vibrar o suficiente, e o som dela é um som meio brocochó, por assim dizer. E aí eu aproveitei para fazer para poder treinar, tá? Então essa aqui é dessa coloração, mas às vezes só no tocar. Então o que eu quero dizer com um som aberto? Isso é um som aberto, nesse sentido assim que ele vibra, tá? E quanto mais ela vibrar, ó, já vê que é um som um pouco diferente, mas ó, continua ressoando. Então isso é uma garantia de uma Kartala boa, certo? Bom, tem sempre essa mística de como segurar uma Kartala. Tem um jeito certo? Tem. O jeito certo é que fique na tua mão, que fica nos teus dedos. Esse é o jeito certo, tá? Agora, tem um jeito certo para enrolar o dedo? Isso aí não existe. O jeito certo é o que, na verdade, melhor ficar para tu conseguir segurar a Kartala. Então, como o mais comum às vezes é a própria Kartala tá ligada uma na outra, o que tu faz é simplesmente dar uma volta no dedo, de modo que ela fique o mais firme possível. No sentido, inclusive, onde tu possa apontar o dedo e ela fique caída para o lado, para a tua direita, você está apontando com a direita, ou para a esquerda. Não precisa ficar exatamente, tá? Então, mais ou menos esse aqui seria um jeito, certo? Ó, não precisa ficar... Quanto mais firme ficar, melhor. Algumas pessoas dão uma volta aqui por dentro e tudo mais. Eu não uso isso, tá? Eu prefiro um outro jeito de segurar, que às vezes durante tocar ela acaba escorregando, enfim, é um meio chato, tem que parar de tocar sem problema, tá? Bom, então esse é um jeito mais comum, aí tu enrola de um jeito que tu achar que fica tranquilo, tá? Tem esse outro jeito aqui, que eu acabei pensando também, que é só deixar uma pontinha em cada Kartala,
que é mais ou menos, tu põe no dedo, ele fica, eu deixei de um jeito que ele fique firme, e mesmo se não ficar firme, põe mais para cima no dedo que ele vai ficar mais firme, certo? Que daí dá o mesmo efeito. Que ele fica também desse jeito mais firme. Isso aqui, quanto mais firmeza, pelo menos para mim, se eu sinto que estou firme, é uma coisa a menos para eu me preocupar, acaba me dando mais segurança até para tocar, talvez para outras pessoas também. Então a ideia é que, apontando para os lados, quando tu fecha as mãos, né, mais ou menos assim, os dedões ficam aqui para cima, porque eles vão dar um controle do som, e a ideia é tocar assim. E aí depois os outros jeitos, tá? Então deixa eu só tirar essa aqui. E também, esse aqui é um pouco mais fácil, isso aqui é corda, é uma corda, sei lá, corda específica, não sei. E esse aqui é só uma fita de cetim que também pega um pouco a mesma ideia. Que daí se quiser tocar só segurando a mão também dá, ou então pega aqui, vai enrolando até ele dar ficar todo curvado e depois dá um jeito de, dependendo da onde aqui, ó, que também ele vai ficar mais firme. Deixa eu só me achar aqui direito também. E enrola o dedo de modo que ele fique firme. Agora eu não estou conseguindo, mas paciência. Tá? Mais ou menos seria isso aqui. Tá? Bom, então as formas de tocar cártala. Tem pelo menos 3 jeitos de tocar. Tá? Eu vou chamar eles assim, de forma em T. O que é a forma em T? Tocando assim. Tá? Que é fazendo um T. Ele é um jeito assim, ele fica um som mais seco, certo? Seco eu digo assim que ele... mais seco, mais direto, por assim chamar. A vantagem é que às vezes se quiser fazer o que a gente chama de virada, ou dar uma acelerada, assim é mais fácil, tá? Tipo... E aí tu pode escolher tanto se tu vai segurar o som com com a mão esquerda, segurar, eu digo literal, segura a cártala, ou com a direita. Certo? Então, essa é a forma em T. Tem a forma que eu vou chamar fechada. Tá? Desculpa, tô falando bobagem. Então, tem a forma em T. Então, que é uma de frente para a outra, que é assim, o mais comum. Inclinando levemente para a diagonal, tá? Fazendo um ângulo aí de 45 graus. Ou uma sobreposta à outra, que é assim. Que eu acredito que assim é o jeito mais baixinho para se tocar. A vantagem desse aqui é que, de fato, o som sai mais suave. Mas às vezes para dobrar o som, que eu vou explicar depois, ela fica mais complicada porque ela não te dá muita mobilidade com as cartas. Então, uma diferente para outra, em T, ou uma sobreposta à outra. Tá? Bom, os sons. A carta ela faz pelo menos 3 sons diferentes. Eu vou chamar de som fechado, tá? Som aberto e o som solto. Tá? Pelo menos esses 3 tipos de som. Então, fechado, aberto e solto. Bom, um cuidado básico para se ter com as cártalas, mais do que a forma de tocar, é o volume de tocar. Num bajan, a cártala, por ser prato, digamos assim, da bateria, são os pratos, mas ela é o instrumento mais agudo que tem. Então ela vai alcançar níveis mais altos. Tá? Então qualquer movimento mais forte já começa, pro tímpano ele é meio um tanto quanto desconfortável. Então o maior cuidado é que a cártala não fique mais alto não fique mais alto que o som de quem está cantando. Tá? Esse é o principal cuidado que tem que ter. Às vezes alguns devotos adoram... Na minha opinião, é só barulho. Tá? Não fica legal. Para quem está ali parece que está legal,
mas talvez seja tão bonito quanto um baterista tocando punk. Enfim, eu sou baterista, eu acho legal, mas em questão para quem está ouvindo, às vezes fica desconfortável e fica dissonante com o resto do bhajan ou do kirtan. Isso principalmente em kirtan. Então, quem está tocando, duas coisas. Uma, tem que ter a preocupação de ser responsável pelo que está tocando, no sentido de volume e de tempo. Tá? Porque quando você está tocando com os outros, eu sou só mais um tocando carta. Não, você está tocando, você está participando também, todos estamos. E às vezes também não é simplesmente assim, vou tocar carta e dane-se o resto. Mas prestar atenção em quem está conduzindo o bhajan, para assim, ficar atento a ele quando ele der alguma orientação de vai acelerar ou não vai, aí sim você fazer isso. E não simplesmente acho que agora eu vou dobrar o tempo. E aí faz e às vezes fica algo um tanto quanto desconexo. Uma outra questão também, acho que é importante colocar, se num bhajan, principalmente quem é mais novo, assim, tu é devoto mais novo e tudo mais, você tem aquela coisa, os mais antigos têm que tocar. Depende. Não necessariamente. Se eles forem mais habilidosos, sim. Se tu for mais habilidoso, toca tu. Certo? Mas até uma coisa assim, ó. Se tá no meio do bhajan, e por acaso, mesmo que tenha chegado uma pessoa que é mais habilidosa que tu, tá? Ou, enfim, hierárquico, enfim, pouco importa. Espera acabar aquela canção pra dar um instrumento pra ele, no caso, seja tu sejas o único. Então, espera acabar, porque senão tu vai cortar. Se a pessoa chegou depois, paciência. Tu tá ali, tu começou. Então, mantém até o fim disso ali, certo? A não ser, claro, eu estou falando mais até de bhajan. Às vezes a kirtan cansa, aí troca, não tem problema. Porque daí, tudo bem. Mas em bhajan, cuida para não dar essa quebra, certo? Então, muito bem. Dos cuidados, penso que era isso. Então, só cuidar o volume, certo? Bom, uma outra coisa também muito importante, tá? Eu até vou tirar as cartas, porque isso é importante. Bom, o que tu precisa para de fato aprender a tocar kártala? Não só kártala, aprende a tocar kártala, aprende a tocar harmônio, aprende a tocar mirdanga, ou o que quer que seja. Existe um segredo, tá? E eu vou revelar esse segredo agora. Tu precisa ser capaz de contar até 4. Eu não estou brincando. O grande segredo é tu ser capaz de contar ininterruptamente até 4. Do que eu estou falando? Dos ciclos rítmicos. Tá? Meu objetivo aqui não é ensinar toques diferentes. Às vezes eu vejo alguns vídeos, o pessoal... Já vi alguns vídeos de kártalas, o pessoal se preocupa em ensinar o que a gente chama de tempos compostos, 7 oitavos, 15 oitavos. Geralmente, posso dizer assim, acredito que 95% dos nossos bhajanas são em tempos que a gente chama de 4 quartos. Ou seja, tempos que vão de 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Claro que às vezes vai ter os múltiplos de 4, ok? 8, 16, enfim. Mas é sempre contando até 4. Basicamente, se tu for capaz de conseguir contar até 4, parabéns. Tá? Tu tem grandes chances, tem grandes chances, se tu realmente quiser, e até sem muito esforço, aprender a tocar kártala e aprender a tocar qualquer outro instrumento. Então, como é que funciona isso? Imagina como se fosse um círculo, tá? E esse fosse um ciclo, onde aqui em cima é 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ou se fosse um losango, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Sempre assim, repetidamente, infinitamente, até acabar. Meio paradoxal, mas basicamente isso. Pegou a ideia? Por que é importante saber isso? Porque isso vai fazer toda a diferença, inclusive quando for um bhajan. Eu falei assim, ó, 95% dos bhajans
são 4 quartos. Pelo menos o que eu já ouvi dos que eu participei. Não foge muito disso. Ah, pode dizer, não, mas é 8 quartos, é não sei o quê. Tá, mas é tempo simples. O que significa isso? Esses que é 1, 2, 3, 4, ou 1, 2, enfim. Mas se tu contar até 4, 99% de chances que tu vai acertar. 97, tá? Porque assim, a gente tem basicamente dois tipos de andamentos. O 4 quartos, certo? Que esse 1, 2, 3, 4. Esse 4 quartos é 4 tempos de 4 tempos. Não te preocupa com isso, não é importante. Só é importante saber que é contar até 4. Ou então, temos 4 quartos, 95%, mas a gente tem uma outra pequena porcentagem que são os tempos 3 quartos. Que o mais famoso, por exemplo, tu vai saber, já tiver, enfim, não sabe, grande coisa, é a canção de Damodara. Ela é em 3 quartos. O que significa isso? É 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bom, por que é importante saber isso? Simples. A gente acabou de ver então, tempos 4 quartos, tempos 3 quartos. Cada um vai ter uma